Turma, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos atualizar as informações já com base no balanço do primeiro trimestre de 2023, então trazendo toda a atualização, como que está a situação dessa empresa. É uma das empresas que é referência no Brasil, estamos falando aqui da CSN Mineração SA, CSN Mineração, que é uma empresa desmembrada, né, que surgiu ali da CSN, da Companhia Siderúrgica Nacional. E a CSN Mineração foi uma sugestão aqui dos nossos inscritos, a quem eu agradeço imensamente a participação, do meu amigo Alan Ferreira, lá de Timóteo, Minas Gerais. Alan Ferreira, que esteve conosco agora também realizando ali alguns cursinhos ali a respeito de análise balança ali, e a quem eu agradeço imensamente a confiança e o carinho aí. Um grande abraço para você, Alan. E também quem sugeriu essa empresa foi o Júlio Nogueira. Júlio Nogueira também parceiraço aqui do canal, sempre está junto conosco. Também meu muito obrigado a você, Júlio. E também o Aleph Spilvan. Aleph, também um prazer ter você conosco. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão. E também, sabe quem sugeriu? Shaolin. Shaolin também está conosco. Valeu, muito obrigado a vocês aí por participarem e por estarem aqui junto conosco nesse processo de construção e repartição de conhecimentos. Mas caso vocês também queiram outras empresas, é fácil, basta entrar aqui, ó, canal Silas Degraf, e manda a sua sugestão e aproveita, faça a sua inscrição, dá um like, venha junto conosco, construir e repartir conhecimentos. Falar em conhecimentos, no dia 23 de junho, deixa marcado aí na sua agenda, 23 de junho, uma sexta-feira, das 19 às 22 horas, nós estaremos juntos aqui fazendo o nosso curso de análise e balanço para investimentos, 3 horinhas, repartindo aqui informações, mostrando para vocês como que a gente faz todo esse processo de análise e balanço. E esse curso é feito lá pela plataforma Google Meet, então é um curso online, presencial, porém à distância, tá? E aí onde a gente vai trabalhar, discutindo aqui, construindo esse conhecimento todo a respeito de análise e balanço, e vai ser um prazer ter vocês conosco. E para participar é fácil, me manda um WhatsApp aqui, ó, e eu lhe passo daí a ficha de inscrição, já que as vagas são limitadas. E o custo para participação é apenas R$30, apenas R$30, e a gente vai estar 3 horinhas juntos aqui falando de análise e balanço. Vai ser um prazer ter todos vocês conosco. Mas vamos falar então da CSN Mineração. A CSN Mineração, que naturalmente para falar dela tem que falar da CSN, que de onde tudo surgiu. E a CSN ela surge lá no ano de 1941, através de um decreto do então presidente Getúlio Vargas, naquele processo desenvolvimentista aqui do Brasil, tentando criar toda uma infraestrutura no Brasil, e aí é criado então a CSN, e a CSN ela é criada como uma usina siderúrgica em Volta Redonda. Já no ano de 1946 começa todo o processo de operação, e aí naturalmente que para abastecer de matéria-prima, aí também foi incorporada à CSN a mineração Casa de Pedra lá em Minas Gerais. E a partir daí, então, agora já tem a mineração e aí também tem toda a produção da siderurgia da CSN lá em Volta Redonda. Na década de 70 já estavam produzindo mais de 4.600.000 toneladas de aço por ano. Chegando em 1993, aí o que nós temos? O processo de privatização. Foi uma das primeiras empresas aqui a ser privatizadas, e aí, inclusive com toda aquela confusão que teve na privatização, e quem assumiu o comando foi um consórcio encabeçado pelo Benjamin Steinbrück, do grupo Vicunha. Chegando em 1999, também inaugura ali uma central de cogeração de energia, justamente para abastecer de energia as suas próprias atividades. Em 2000 passa a produzir também aço galvanizado para o setor automotivo, e chegando no ano de 2002 passa a trabalhar também na parte de produção de embalagens, né, adquirindo a Metallic justamente para a produção de latas. Chegando em 2008, entra no mercado de aço para a construção civil, e daí na sequência em 2009 já passa a produzir cimentos também e vai ampliando a sua linha de atuação. Chega em 2015, aí sim, aí é criada a CSN Mineração, que até então era praticamente um departamento dentro da CSN, então foi criada como uma empresa, foi desmembrada a CSN Mineração para poder ter vida própria. E aí, naturalmente, que essa CSN Mineração ficou, então, com toda a parte de mineração, tanto ali numa parceria com a Anamisa e também com a mineração Casa de Pedra. Em 2021, aí é feito o IPO,
transforma a CSN Mineração numa sociedade anônima de capital aberto e com a entrada de recursos, então, justamente para fazer a ampliação de toda a linha de produção da CSN Mineração. Tanto é que se transforma na segunda maior exportadora de minério aqui do Brasil e a sexta maior empresa do mundo na parte de mineração e também na parte de exportação de minérios, cujo mercado principal é justamente a China. E desde então fica agora concentrada com a mineração Casa de Pedra e também com o engenho e passa também a ter um complexo de beneficiamento desse minério justamente para gerar valor agregado. Mas para que possamos entender como que está a situação da CSN Mineração, trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 21, 22 e também do primeiro trimestre de 2023 para a gente poder entender através dos números o que é a CSN Mineração. Então, vamos aos números. Bem, aqui estamos então com as demonstrações contábeis da CSN Mineração S.A. referentes aqui aos exercícios 2019, 2020, 21, 22 e também agora o primeiro trimestre do ano de 2023. E através dos números vamos entender o que vem acontecendo com a CSN Mineração. Para que possamos entender toda a situação da empresa, então vamos começar lá pelo ano de 2019, entendendo aqui qual é o tamanho da CSN Mineração. 15 bilhões 877 milhões de reais é o tamanho da empresa, todos os bens e direitos que fazem parte do seu patrimônio. E naturalmente que nós temos uma grande parte aqui, 45,3%, dentro do imobilizado, máquinas, equipamentos, toda a estrutura de funcionamento da empresa aqui no imobilizado. E nessa parte de cima é o ativo circulante, o capital de giro, são os recursos que a empresa utiliza para movimentar toda essa estrutura. E lá no ano de 2019 totalizava 2 bilhões 646 milhões de reais. A CSN Mineração fecha 2019 com 464 milhões de reais em dinheiro, caixa, banco, aplicação, 1 bilhão 434 milhões em contas a receber e os estoques totalizavam 468 milhões de reais. Chegando no ano de 2020, a CSN pula para 19 bilhões de reais. E desses 19 bilhões de reais, nós vamos observar aqui o aumento no capital de giro, que agora pula para 6 bilhões 597 milhões de reais, o equivalente a 33,6% de tudo que a empresa tem. Desse valor, fecha com 2 bilhões 973 milhões de reais em dinheiro, caixa, banco, aplicação, 2 bilhões e 800 em contas a receber e os estoques de 512 milhões de reais. Chegando em 2021, aí a empresa agora dá mais um salto, ela vai para 26 bilhões e 900. E esse aumento todo ocorre onde? Lá no capital de giro. E com isso, o volume aqui do capital de giro pula de 6.500 para 12 bi e 700. E o volume de dinheiro em caixa sai de 2 bi e 900 para 10 bi e 900. Então vejam a quantidade de dinheiro que a empresa tem em relação ao que ela tinha lá no ano de 2019. Diminui aqui o contas a receber para 749 milhões e um aumento aqui dos estoques que agora totalizam 855 milhões de reais. Chegando em 2022, há um recuo aqui, a empresa diminui seu tamanho para 25 bilhões e 53 milhões, com uma redução no capital de giro que agora cai para 9 bilhões e 600, 38,4% de representatividade. Diminui o volume de dinheiro em caixa para 6.700, aumenta o contas a receber para 1,5 e também mais um aumento aqui nos estoques que agora fecha em 923 milhões de reais. 3 meses depois, em março de 2023, a empresa volta a crescer, agora vai para 28 bilhões e 99 milhões, com o capital de giro voltando lá para a faixa dos 12 bilhões de reais. E o volume de dinheiro em caixa pula agora para 9 bilhões e 200, 1.600 em contas a receber e 1 bilhão 140 os estoques da CSN Mineração. Então vejo que ela sai de 15 para 19 para 26, cai um pouquinho para 25 e já retorna aqui para 28 bi, uma empresa que vem crescendo. O capital de giro, que esse aqui que a gente sempre destaca como fundamental e importante, porque aqui que estão os recursos que fazem a empresa funcionar, e esse capital de giro então ele vem numa crescente. Naturalmente que todo esse crescimento aqui exige dinheiro, exige que entrem recursos para a empresa. E aí nós vamos ver da onde que estão vindo os recursos para a empresa poder crescer. E essa resposta a gente vai obter aqui, analisando o passivo da empresa, onde nós temos aqui o capital de terceiros, que é o passivo circulante, mais o passivo não circulante, que totaliza aqui o endividamento, e o patrimônio líquido, que é o capital próprio. Então, para a empresa ter 15 bi e 800, 6 bi e 500 veio de capital de terceiros, 9 e 300 veio de capital próprio. Até porque, quando nós observamos aqui que o passivo é igual ao ativo sempre, e sempre será,
Por quê? Porque o ativo é um grupo de aplicações financeiras. Então, é onde são aplicados todos os recursos da empresa. E o passivo é um grupo de origem de recursos, é da onde os recursos surgem para poder entrar dentro da empresa. Portanto, todos os recursos que foram originados, eles têm que estar aplicados. Então, por isso que o ativo sempre bate com o passivo. Então, nós temos 9.300 de capital próprio e 6.500 de capital de terceiros, que representavam 41,1% de endividamento. De tudo que a empresa tem, ela deve 41,1%. No ano de 2020, a dívida vai agora para 9 bilhões e 20 milhões de reais, 46% o peso da dívida. Já no ano de 2021, aí ocorre também o IPO, e aí com o IPO nós temos o quê? Um aumento aqui do patrimônio líquido, que pula para 13.900, e o endividamento aumenta ainda para 12.900. Então, reparem que esse crescimento ele se dá com a utilização de capital de terceiros e também com a utilização de capital próprio. Já no ano de 2022, a dívida fecha em 13 bilhões 660 e passa a representar agora 54,5% de tudo aquilo que a empresa tem. E grande parte da dívida, financiamentos de longo prazo aqui no passivo no circulante. Fechando agora março de 2023, o endividamento total fecha em 16 bilhões, sendo que 11 bilhões é dívida de longo prazo. E o peso da dívida agora é de 57%. Portanto, todo esse crescimento que nós vimos aqui no ativo, ele é originado justamente aqui da utilização de capital de terceiros, tanto que o endividamento ele sai de 41 para 46, 48, 54 e agora 57%. Então vai numa escadinha aqui a elevação do endividamento da empresa para sustentar o crescimento da atividade da CSN Mineração. Agora vamos ver os resultados que a empresa vem obtendo com todo esse crescimento. Lá em 2019 ela faturava 11 bi 400, em 2020 13 bi 700, no ano de 2021 19 bilhões, em 2022 aí o faturamento ele despencou para 13 bilhões e 200. Claro que também a empresa, por ser uma grande exportadora, então muita da sua receita é decorrente do dólar. E aí, com a queda, com a variação cambial, o que nós vamos ter? Talvez até o mesmo volume de vendas, porém com um valor em dólar menor, né? Fazendo a conversão, teremos um dólar menor. E também tivemos, naturalmente, questão de retração econômica na China, que também acaba afetando esse faturamento da empresa, que fecha com 13 bilhões e 200. E agora, em 3 meses do ano, já acumula 4 bilhões e meio, o que nos projeta um faturamento de pelo menos 18 bi para 2023. Mais importante do que o faturamento é essa linha de baixo. E qual foi o resultado que a CSN Mineração teve? 3 bilhões e 600 de lucro em 2019, 4 bilhões de lucro em 2020, 6 bilhões e 300 em 2021, e aí o lucro ele cai no ano de 2022 para 2 bilhões e 950. E agora, em 3 meses do ano, acumula um lucro de 515 milhões de reais, o que também nos projeta aqui um lucro algo em torno de 2 bilhões e 100 para o ano de 2023, em se mantendo essa mesma constância aqui, né? Então tá aqui pela DRE, você vê como que vem se comportando o faturamento da CSN e também como que vem se comportando seus resultados. Olhando agora a situação financeira, nesse quadro aqui nós vamos ver o quê? A liquidez geral, que é a capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo. Para cada real de dívida que a empresa terá que pagar, quanto que ela disponha? Lá no ano de 2019, 50 centavos. Em 2020, 81 centavos. 2021, 1,06. 2022 cai para 80 e agora em março sobe para 0,87. Para cada R$1 de dívida que ela terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela só tem 87 centavos, quer dizer, não tem recurso para pagar toda a sua dívida. Mas como grande parte da dívida é de longo prazo, então nós vamos olhar a liquidez corrente. Esse 0,87 que eu acabei de falar para vocês, ele seria ruim se a liquidez corrente também fosse baixa, né? Agora, se a liquidez corrente for alta, esse 0,87 ele acaba não sendo perigoso, né? Então vamos analisar a liquidez corrente, que é a capacidade de pagamento do dia a dia. Ele sai com 1,22, sobe para 1,43, sobe para 1,96, sobe para 2,07, sobe para 2,95. Para cada R$1 de dívida que vence no dia a dia, a CSN Mineração tem R$ 2,95. Paga, sobra bastante, uma empresa que financeiramente não tem problema nenhum. Já o endividamento nesse outro quadro vai mostrar o tamanho e o comportamento da dívida da CSN Mineração,
que sai com 41%, sobe para 46%, vai para 48,1%, vai para 54,5% e vai para 57% praticamente agora em março de 2023. Portanto, o endividamento ele vai numa escadinha aqui subindo, mostrando o quê? Justamente que a empresa ela vem se endividando cada vez mais, né, justamente para sustentar o seu crescimento. Agora, é natural que esse número aqui, ele tem que agora estabilizar, não pode continuar subindo, porque chega uma hora que a dívida estrangula. Já nesse outro quadro aqui, nós temos os índices de rentabilidade, quanto que a CSN ganha naquilo que ela faz, começando pela margem líquida. Pagando custo, pagando despesa, pagando resultado financeiro. Imposto sobrava quanto? Lá em 2019, 32%. Em 2020, 29,2%. Em 2021, 33,5%. Em 2022, 22,2%. E agora, em março, vem trabalhando com uma margem líquida de 11%. De tudo aquilo que ela vende, sobra líquido e limpo para a empresa agora, em março, 11,43%. Já a rentabilidade do ativo, o gráfico do meio, mostra qual é o resultado que a empresa tem em relação a tudo aquilo que ela vem investindo no seu ativo. Ele sai com 23,1, cai para 20,5, sobe para 23,6 e agora em 2022 fecha com 11,8. Isso quer dizer o quê? Em relação a tudo que a empresa investiu, ela obteve um ganho de 11,8%. Já o terceiro gráfico ali, a rentabilidade do PL, fala dos acionistas. Quem tinha as ações da empresa nesses respectivos anos tiveram um ganho lá de 39,2% em 2019, 38% em 2020, 45,5% em 2021 e agora em 2022 fecha com 25,9%. Ao ter as ações da CSN, os acionistas tiveram um ganho de 25,9%. Aproveito e trago para vocês nesse quadro aqui também alguns indicadores relacionados às ações. Uma ação da CSN Mineração vale R$ 2,20. Patrimonialmente, pegando todo o patrimônio, e se fôssemos distribuir entre os acionistas, caberia cada ação R$ 2,20. Porém, para você comprar uma ação da CSN, você vai pagar R$ 4,42, cotação essa no último dia 31 de maio. O que nos dá um PVP de 2,01, quer dizer, preço por valor patrimonial. É o ágio que está tendo na venda das ações da CSN. Aquilo que vale 1 é vendido por R$ 2,01, quer dizer, um ágio de 101%. Lucro por ação nos últimos 12 meses de 50 centavos, o que dá uma rentabilidade para o acionista de 11,3%. Dividendos por ação. Em 2022, a CSN distribuiu 89 centavos a título de dividendos e a relação preço/lucro fecha em 8,84. Isso quer dizer, com um pouquinho menos de 9 anos para você ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. E o free float, apenas 8,72% das ações da CSN Mineração estão circulando fora da mão dos controladores. E o tag along na faixa ali de 100%, quer dizer, se ela fosse vendida, seria garantido para os acionistas minoritários, né, o mesmo tratamento dado aos majoritários. Aproveito nesse gráfico aqui, trago para vocês a cotação das ações, né, como que vem se comportando a cotação das ações da CSN, que está marcado ali nos últimos 5 anos, mas na verdade é 2021 a 2023, quando do IPO. Quando foi feito o IPO, as ações eram cotadas a R$ 9,00. Aí na sequência ela ainda esboça ali uma alta ali até 10,50 e depois aí começa a cair. E ao chegar em 2022 ela é cotada na faixa de R$ 7,10. Entra 2022 ela continua no processo de queda e aí chega a bater ali em R$ 3,34. Quando começa 2023, ela passa a querer trabalhar ali dentro de um outro patamar, na faixa de R$ 4,70, R$ 4,40, e vem agora durante o ano de 2023 praticamente estável, ali entre R$ 4,30, R$ 4,80 aproximadamente, culminando com uma cotação nesse último dia 31 de maio a R$ 4,40. Então por aqui você vê como que vem se comportando o valor das ações da CSN Mineração, quando que ela teve seu valor mais alto, quando que teve o seu valor mais baixo. Então, mais uma empresa analisada, CSN Mineração. CSN Mineração, agora já conhecemos a sua história, da onde que surge a CSN Mineração e justamente a nossa segunda maior exportadora de minério aqui do Brasil também, uma empresa aí que é uma referência dentro da economia brasileira, né? E agora você já conhece não só a sua história, mas também como que está a sua situação econômica e financeira. E o objetivo o que é? Justamente na hora de você fazer investimentos, na hora de comprar ações de uma empresa, conhecer, em primeiro lugar, nós temos que saber com quem estamos nos relacionando, né? Ao comprar ações, estamos entrando sócios de alguém.
primeiro lugar, tem que saber com quem estamos nos associando e, a partir desse momento, saber como que está a situação da empresa, tanto em termos financeiros como também em termos de endividamento, onde vai representar o risco que essa empresa vai apresentar. Por quê? Comprar ações de uma empresa que vai quebrar e perder todo o seu patrimônio, não dá, né? Então, nós temos que ver qual o risco envolvido ali, se a empresa está bem financeiramente, em termos de endividamento. Mas quando se faz investimento, se busca retorno, e o retorno a gente vai observar através da lucratividade e da rentabilidade produzida pela empresa. E justamente a análise de balanço ela vai poder retratar toda essa situação, tanto econômica e financeira, né? Mas principalmente saber o quê? Para onde que a empresa está indo, o que vem acontecendo com a empresa, e aí com isso a gente vai ter mais segurança na hora de fazer os nossos investimentos. E investimento sempre é feito assim, com consciência, saber o que nós estamos fazendo, onde que nós estamos colocando o nosso dinheiro, já que ganhar dinheiro é muito difícil, então nós temos que saber onde aplicar esses nossos recursos. E só assim a gente vai conseguir construir o nosso patrimônio para lá na frente poder ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.